Olá, meninos do nono ano, tudo bom com vocês? Bora lá de assunto novo, capítulo 8, tá? Geografia. Pega o livro de vocês, o caderno, para a gente estar anotando, tá bom? Capítulo 8 é falando sobre Europa, né? Quadro natural e físico, né? Da Europa, continentezinho europeu. Aí que tá. Será que a Europa é um continente? Né? Gente, ó, quando a gente fala em Europa continente, a gente vai ter que lembrar de dois fatores, levar em conta, né, dois fatores, né? Fator geográfico, o fator físico e o fator cultural, histórico. Quando a gente fala no fator físico, geográfico, a Europa ela não é considerada um continente, ela é considerada uma península da Ásia. Porque o que é uma península? Tem até no livro aí de vocês, né? Bora acompanhar aí. Uma península corresponde a um pedaço de terra cercado por água, exceto em um ponto que a liga a um continente ou uma extensão de terra de maior dimensão. Ou seja, a península ela é uma porção de terra, como vocês podem ver aí no mapa, que todo o continente aqui, ó, toda essa pedação de terra aí é um continente, né? Levando o fator geográfico, fator físico. E a península, ela é um pedaço dessa terra que avança no mar. É chamado de península. Então, por isso, fisicamente falando, a Europa ela não é um continente. Mas, professora, mas é um continente sim, que eu sempre estudei, que a Europa é um continente. Sim, a gente fala que a Europa é um continente porque a gente leva em questão fatores culturais, fatores históricos, fatores que altamente diferenciam, né, a Ásia e a Europa, tá bom? Então, quero que vocês aprendam isso a partir de agora. E dentro aí do continente, né, europeu, a gente vai ter também várias penínsulas, né? Como eu falei, a península é aquela porção de terra que começa a avançar para o mar, né? Para o oceano. Então, a gente vai ver aí várias penínsulas também que tem dentro do continente europeu. Mas para a gente saber aí, falar mais sobre o continente europeu, a gente vai ter que saber a sua localização, tá bom? Tem aproximadamente 10 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, ou seja, não é muito grande, né, comparado a outros continentes. A Rússia, olha aí, a Rússia possui uma parte na Europa e outra na Ásia, né? A Rússia ela vai ter ali um limite, né, natural chamado de montes Urais, que esse monte Urais aí vai dividir, né, ou seja, vai limitar o que vai ser a Ásia e o que vai ser a Europa. Por isso que a Rússia ela tem aí território nesses dois continentes. Ao sul, né, embaixo aí a gente vai ter o Mar Mediterrâneo, que divide aí a África, o continente africano e a Europa. Ao norte, nós vamos ter o Oceano Glacial Ártico, né? E a oeste, nós vamos ter aí o Oceano Atlântico. Então, esses são os limites aí do continente europeu, tá bom? Relevo, tá? Falando aí sobre o relevo europeu, lá na página 136, né? Para vocês acompanharem no livro de vocês. A predominância, gente, do relevo europeu são de maciços antigos, né? Tem os maciços, a gente vai encontrar maciços antigos, ilhas, planícies, planaltos, alguns dobramentos modernos, tá? Mas a predominância aí são desse tipo de relevo. O que são esses maciços antigos? São os planaltos, né? Que eles são planos, altos, olha aí o nome. Tem a altitude um pouco mais elevada, mas seu topo ele é plano, né? Ele é um pouquinho mais plano porque houve vários desgastes aí ao decorrer de milhões de anos, tá? Então a gente vai encontrar assim esses maciços antigos, os planaltos, ilhas, a gente vai encontrar várias ilhas aí no continente europeu. As planícies, quero que vocês anotem, as planícies, ela tem a maior
concentração principalmente no centro da Europa, tá bom? E alguns dobramentos modernos, que são o quê? São dobramentos, como o próprio nome diz, recentes, né, modernos, que dão origem aí às cordilheiras, que dão origem aí às montanhas, que a gente vai ter como exemplo os Pirineus, os Alpes, né, os Alpes escandinavos e entre outros. Aí nessa figura tem mostrando aí basicamente a localização de cada relevo, tá bom? A gente vai ter aí bem ao norte, né, ao norte da Europa, a plantação de tulipas aí nos Países Baixos, né, na Holanda. Quando a gente fala em Países Baixos, a gente vai lembrar também de um tipo de relevo que é chamado de depressões, tá? A gente vai ter as depressões. E as depressões existem dois tipos, depressões absolutas e depressões relativas. As depressões relativas é que ficam acima do nível do mar. E as absolutas, que são aquelas que ficam abaixo do nível do mar, que é o exemplo aí dos Países Baixos, tá? Que eles ficam aí abaixo do nível do mar, ou seja, uma depressão absoluta. Já bem ao norte mesmo, lá do continente europeu, a gente vai encontrar os Alpes escandinavos, principalmente ali na Noruega, né, na Suécia, que são chamados países nórdicos, né, lá dos vikings. Já na parte central, a gente, como eu falei, né, antes, a gente encontra as planícies, né, as planícies centrais aí, principalmente na região aí da França, como tem aí a figura. Lá na Rússia, lá no limite, né, entre a Europa e a Ásia, a gente vai ter os montes Urais. Na Rússia, que eu falei, né, que limita aí, a Ásia e a Europa. E dentre outros, tá? Os dobramentos modernos são esses Pirineus, são os chamados Pirineus, que é uma área aí de grande estabilidade geológica, a gente encontra vários abalos sísmicos, por se tratar de dobramentos modernos, que são áreas aí de encontro de placas tectônicas, né? A placa aí da Europa, né, e da Ásia com a placa aí da África. Então, nessa região, a gente vai encontrar os dobramentos modernos, que é uma região de encontro de placas tectônicas, tá certo? Os aspectos climatobotânicos, né? Tanto do clima como as vegetações que a gente encontra aí no continente europeu. Gente, o continente europeu, a predominância aí do tipo de clima, né, que a gente pode observar aí no mapa, é o clima temperado. É aquele clima que tem como característica as 4 estações do ano bem definidas. E boa parte, como vocês podem observar aí no mapa, é de clima temperado, certo? E a gente vai encontrar outros climas, né? Mais ao norte, esse azul escuro, tem um clima polar. Mais ao sul, próximo ao mar Mediterrâneo, tipo de clima Mediterrâneo. Mais ali próximo ao Oceano Atlântico, tipo de um clima oceânico. E o clima polar, o clima de alta montanha. O que é esse clima de alta montanha? São climas de altas altitudes, né? A gente viu, né, que vai ter lugares onde tem essas cordilheiras, esses dobramentos modernos, os chamados Pirineus, né, que tem aí uma alta altitude. Então, vai ter um tipo de clima de alta montanha, que é um clima bem frio, tá? Quando a gente fala agora nos aspectos em questão de vegetação, a predominância aí vai ser a floresta temperada, né? O clima temperado tem a predominância no continente europeu e a vegetação também vai ser de floresta temperada. A gente vai encontrar também bem mais ao norte a tundra, né, que é característica do clima polar. A gente vai encontrar também a taiga, também desse clima mais frio, clima mais polar, perto ali da Rússia também, que é o tipo de floresta também chamado de floresta de coníferas, né? Coníferas parece ali um cone, né? Aquela árvorezinha de Natal, né? Isso é bem parecido com aquela. Mais ao sul, próximo aí ao mar Mediterrâneo, a gente vai encontrar um tipo de
vegetação, que é a floresta mediterrânea, tá? Então, esses aí são as principais vegetações aí que a gente encontra no continente europeu, tá certo? Hidrografia. Quando a gente fala em hidrografia, eu coloquei aqui as principais rios, né, bacias aí do continente europeu, né, que sempre cai nas provas. A bacia do rio Volga, né, é o maior do continente, ele nasce lá na Rússia até o Mar Cáspio. A gente vai ter também a bacia do Danúbio, que é na Alemanha e norte da Europa Oriental, tá? E a bacia do Rio Reno, que nasce lá na Suíça. Então, esse, em questão de hidrografia do continente europeu, são os maiores destaques, tá bom? O Rio Volga, Danúbio e o Rio Reno, que são bastante aí importantes, principalmente no escoamento da produção, né, na comercialização dentro do continente europeu, tá bom? No nosso livro, a gente vai falar também sobre a questão ambiental, né, lá na Europa. E a gente sabe que a Europa, o cenário, né, do continente europeu passou por várias situações históricas, como é o caso das guerras mundiais, das revoluções industriais. Então, a natureza, ao decorrer do tempo aí, né, dentro da Europa, ela foi bastante explorada, bastante devastada. Então, houve-se aí uma preocupação com a questão ambiental dentro desse continente, né? Tanto que aí com a criação da União Europeia, né, eles criaram aí várias leis ambientais para melhorar aí a questão dos impactos ambientais dentro desse continente. É tanto que hoje a Europa, ela é destaque aí na questão das leis ambientais, de desenvolvimento sustentável. E aí, como eu coloquei, em 2014, a cidade de Copenhague ganhou o título de capital verde da Europa. Então, a gente pode observar aí que essa questão ambiental é levada muito a sério dentro da Europa. E é lá onde tem aí as criações aí de várias empresas, né, que produzem aí questões de desenvolvimento sustentável, produção de produtos veganos, e por aí vai, né? Bom, agora, tirando um pouquinho dos assuntos de natureza naturais, falando aí de hidrografia, de relevo, de clima, vegetação, a Europa também ela tem uma divisão, tá? Ela já, ao decorrer do tempo, ela foi dividida, tá bom? Teve sua divisão regional. A primeira divisão aí regional que teve foi a questão de localização, né? Localização aí da Europa. A gente pode observar aí no mapa, né, que a gente vai ter Europa do Sul, ou Europa Mediterrânea, né, bem próxima aí ao mar Mediterrâneo, Europa Ocidental ou Central, né, em verde. Vocês podem observar aí que também essa região é chamada aí de Europa Ocidental e Central. Essa parte aí mais alaranjada, Europa Oriental ou Leste Europeu. A gente vê muito esse nome aí, né, o leste europeu. Então, é essa área aí que vocês estão vendo no mapa de laranja aí mais escuro. E a Europa do Norte ou nórdica, né, que são os países escandinavos, os países nórdicos, como Noruega, Suécia e a Finlândia. E pega ali também a Dinamarca e a Islândia. Tá bom? Então, aí a principal divisão regional da Europa, tá certo? Outra divisão regional que a gente já estudou, né, lá no contexto da Guerra Fria, que a Europa ela foi dividida, né, pela chamada cortina de ferro, o lado ocidental, que era o lado capitalista,
e o lado oriental, que era do bloco aí socialista. E foi mais um tipo de divisão regional que ocorreu lá na Europa. Outra divisão aí, é a mais recente, podemos dizer assim, é a divisão regional da Europa em questão de divisão em blocos, né? Destacando o mercado comum europeu, a União Europeia e o Acordo de Schengen. E vocês? O Acordo de Schengen, tá? Essa divisão aí, eu não achei um mapa melhor do que esse que vocês têm no livro. E eu não achei na internet esse mapa aqui que tem no livro de vocês, que é ótimo, tá? Mas vocês acompanham aí, lá na página 140. Que é essa divisão aí em blocos. O bloco aí do mercado comum europeu, da União Europeia e o acordo de Gente, esse acordo aí é um acordo de livre circulação de pessoas. Então, os países que assinaram, né, que estão dentro desse acordo, pode ter a livre circulação de pessoas sem problema nenhum. Aí a gente vai ter aí, nessa divisão em blocos, né, da Europa, os países da União Europeia alinhados, né, esse acordo. A gente tem aí os países não aliados a esse acordo, a gente pode observar somente a Irlanda, né, não faz parte desse acordo. De amarelozinho, a gente vai ter os países não membros da União Europeia, mas que fazem parte desse acordo, principalmente ali a Islândia, a Noruega, a Suíça, e também temos os países candidatos, né, a esse acordo, que a gente tem aí a Romênia, a Bulgária, que querem entrar nessa livre circulação de pessoas, tá bom? Gente, ó, qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, tá? Pelo WhatsApp, que a gente vai estar resolvendo aí, sanando aí essas dúvidas de vocês, tá? Aí, como é de praxe, vou deixar uma atividadezinha para vocês, na página 141 e 142, e vocês enviem para o meu e-mail. Não vou receber pelo WhatsApp essa atividade, viu? Muita gente aí tá mandando pelo WhatsApp, eu vou aceitar somente por e-mail, tá? Então, os conceituais, os contextualizados, gabarito, tira foto, manda lá por e-mail, tá bom? É isso.